Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E sim, veio aí o vídeo de 1 hora que vocês tanto me pedem. Vamos ver se vocês realmente gostam. E além de gigantesco, ele também vai ser muito pesado. Então, vamos para o nosso aviso. Caso você seja uma pessoa mais sensível a ouvir temas relacionados a abuso sexual e abuso sexual infantil, esse vídeo não é para você. Eu vou ter que falar sobre vários tipos de assuntos, principalmente violência em geral, e sinceramente existe muita coisa nesse caso e não tem como eu ficar cortando tudo, senão vocês não vão entender nada. E infelizmente é importante que eu fale para que vocês compreendam a gravidade de tudo que aconteceu e o quão surreal esse caso é. Então, se você não se sente confortável, não assista. Existem vários outros vídeos aqui no canal que com certeza você vai ficar mais tranquilo assistindo, seja de caso ou de outros tipos de histórias. Mas como eu sei que meus seguidores são todos teimosos e vão assistir de qualquer jeito, não importa o que eu fale, eu vou tentar ao máximo colocar os avisos que eu sempre coloco antes de falar a parte, né, o detalhe gráfico. Mas já preciso falar que não sei se eu vou conseguir colocar em todas as vezes, porque como eu falei, o caso inteiro, do começo ao fim, é extremamente pesado. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Paul Kenneth Bernardo nasceu no dia 27 de agosto de 1964 em Scarborough, em Toronto, no Canadá. E ele era filho de Marilyn e Kenneth Bernardo. E assim que ele nasceu com a marca preta do lado esquerdo do seu rosto, que era bem grande. E quando sua mãe viu aquilo, a primeira reação que ela teve foi gritar desesperadamente, porque ela ficou muito assustada. Só que aquela marca, que acabou sendo só um coágulo de sangue, acabou desaparecendo em, no máximo, 6 semanas e ficou tudo bem. Então não foi nada muito grave que poderia ter afetado ele de alguma forma no futuro. Mas, desde criança, ele teve que presenciar muita violência vindo de sua casa, visto que a sua irmã mais nova era constantemente abusada sexualmente pelo próprio pai. Além disso, Kenneth já tinha uma reputação bem ruim em sua comunidade, porque ele era conhecido por ficar observando meninas e mulheres, principalmente quando elas estavam sozinhas. E Marilyn, que sabia de tudo isso, do comportamento bem esquisito do seu marido, ela não soube lidar muito bem com isso, então ela decidiu se isolar completamente e morar no porão de sua casa, meio que abandonando a casa e abandonando seus próprios filhos. Até que em 1975, Kenneth foi acusado de abuso sexual infantil após ser flagrado acariciando uma menina. Mas, apesar de tudo isso, parecia que Paul tinha conseguido se esquivar de toda a infelicidade que rondava sua casa, com toda a situação bem complicada, porque ele parecia uma criança normal e feliz. Ele chegou a ser descrito como uma criança que parecia ser um anjo, super fofinha, carinhosa, que sorria bastante, e basicamente o filho perfeito para todas as mães, educado, que só tirava notas incríveis na escola, que participava do clube de escoteiros e era extremamente charmoso, mas sabemos que isso não iria durar por muito tempo. Quando Paul estava com 16 anos de idade, a sua mãe, Marilyn, chegou a dizer para ele que o seu pai não era seu pai biológico, e isso porque, após o nascimento de seu irmão e sua irmã mais velha, Marilyn acabou tendo um relacionamento com outro homem, ou seja, um amante. E com esse relacionamento, ela ficou grávida, mas Kenneth não se preocupou muito com isso. E ele acabou aceitando ser listado na certidão de nascimento como sendo o pai de Paul. O que por si só já deve ter sido um baque gigantesco, mas a forma em que ele descobriu isso foi pior ainda. Porque Marilyn decidiu contar isso pra ele após ter uma briga com Kenneth. Então, ela virou pro filho e disse a seguinte frase:
Você é um bastardo e é melhor se acostumar com isso. E como resultado, Paul passou a sentir uma repulsa e um ódio gigantesco sobre a sua mãe, tanto que basicamente todos os dias depois disso ele começou a xingá-la e falar um monte de coisa horrível sobre ela. E foi a partir desse momento que ele começou a criar um ódio gigantesco por todas as mulheres. Paul frequentou o Sir Wilfrid Laurier Collegiate Institute em Scarborough e, apesar de todo o problema em casa, ele nunca demonstrava nada na escola e conseguiu se tornar o típico garoto popular, tendo vários amigos e sendo considerado garanhão. Ele também tinha algumas características do seu pai, como, por exemplo, ele adorava ficar espionando as meninas e mulheres do bairro. E em uma certa ocasião, ele chegou a ser pego por isso, mas não recebeu nenhuma repreensão, ninguém falou pra ele que aquilo estava errado. Então, como ele viu que estava tudo bem, ninguém iria impedi-lo ou reclamar com ele ou algo do tipo, ele entendeu aquilo como se ele pudesse continuar fazendo. E a partir daí, Paul começou a colecionar anúncios de jornais e revistas para adultos e não demorou muito para que ele evoluísse para a pornografia BDSM. Nessa época, ele morava perto dos irmãos Smurns, que eram Alex, Steve e Van, e juntos eles eram aquele típico grupo de meninos onde se tinha um líder, que obviamente era Paul, e os seus fiéis escudeiros, que no caso eram todos os outros. E como o pai dos irmãos era dono de um restaurante, eles trocavam comida grátis por gás roubado ou até mesmo pelas suas habilidades em conseguirem pescar em propriedades de forma ilegal. Quando ficou mais velho, Paul conseguiu sair de casa e começou a trabalhar em vários restaurantes locais. E desde sempre o seu grande objetivo era se tornar um homem extremamente rico. Então, assim que ele se formou no ensino médio, ele passou a trabalhar na Amway, que é uma empresa de vendas, e também criou o hábito de comprar livros e fitas de profissionais motivacionais para que ele conseguisse chegar ao seu grande objetivo de ser muito rico, mas obviamente da forma mais rápida possível, porque ele não queria ter a paciência de construir uma carreira, ir juntando dinheiro e aí ser rico. Ele queria basicamente ser rico do dia para noite, o que sinceramente todos nós queremos, mas não é a realidade, não é mesmo? E uma forma que tanto Paul quanto seus amigos usavam para colocar essas técnicas em prática era treinar com as garotas locais para ver se elas caíam na lábia deles, e por incrível que pareça, sim, elas caíam. Em 1982, Paul foi para a Universidade de Toronto Scarborough, no Canadá, e suas fantasias sexuais iam se tornando cada vez mais agressivas, chegando ao ponto que ele adorava humilhar e espancar as meninas com quem ele saía em público. E até onde eu sei, ninguém fazia nada. Tipo, as pessoas viam o que ele estava fazendo, mas ninguém tentava impedi-lo. Em 1986, ele começou a namorar uma menina chamada Jennifer, que é importante falar que ela tinha apenas 15 anos de idade, enquanto ele já estava com 22. E todo o relacionamento dos dois era extremamente complicado, para não dizer tóxico, e isso principalmente pelo fato de que ela ainda estava no ensino médio e ele já estava quase terminando a faculdade, e mesmo que a diferença de idade possa não parecer tão grande assim, cada um tinha uma visão de mundo bem diferente do outro, e Paul sabia disso, e provavelmente ele escolhia namorar meninas sempre mais jovens do que ele, porque seria muito mais fácil manipulá-las do que ele conseguir manipular alguém da sua própria idade. Mas infelizmente esse não era o único problema no relacionamento, porque Paul era extremamente violento, principalmente quando ele bebia, e ele costumava forçar Jennifer a ter relações sexuais com ele o tempo inteiro, quando ela não queria, quando estava óbvio que ela não queria e ela dizia não. E além disso, ele a torturava fisicamente, inserindo objetos dentro das suas partes íntimas apenas para ver se ela aguentava. Pois é. Depois de um tempo, Paul achou que seria uma ótima ideia compartilhar os seus pensamentos extremamente problemáticos com os irmãos Smurns. E isso porque ele achava que, já que eles faziam coisas ilegais com ele, eles achariam aquilo super legal
e normal. Tanto que quando ele contou, ou na verdade todas as vezes que ele contava, ele se gabava como se o que ele estivesse fazendo fosse da hora, super interessante. Mas os irmãos não achavam isso, eles faziam coisas ilegais com Paul, eles roubavam e faziam outras coisas criminosas, mas esse tipo de agressão, eles não aceitavam, eles não apoiavam aquele comportamento, mas mesmo assim, Paul não parou. Na verdade, ele piorou. Em 1987, aos 23 anos, os sonhos de Paul começaram a se tornar realidade quando ele foi contratado pela empresa de contabilidade Price Waterhouse, que, para ele, significava que agora sim ele seria muito rico. Na mesma época, ele e Vance Murnes costumavam sair com bastante frequência à procura por garotas em Toronto, e eles tinham ouvido falar que o restaurante do hotel Howard Johnson era o local perfeito para isso. Então, em uma certa noite, os dois foram para lá, e foi nesse dia que Paul Bernardo conheceu Karla Homolka, de 17 anos de idade, que é outra peça extremamente chave para esse caso. Então, antes de continuar, vamos falar sobre a sua história. Karla Liane Homolka nasceu no dia 4 de maio de 1970 em uma pequena cidade em Ontário chamada St. Catharines. Ela era filha de Karel, que era um imigrante da Tchecoslováquia que trabalhava como vendedora ambulante, e de Dorothy, que era dona de casa. Pouco tempo após o nascimento de Karla, o casal teve mais 2 filhas, Tammy e Lori Homolka, mas a família também tinha alguns problemas, visto que Karel costumava beber bastante e toda vez que ele fazia isso, ele ficava muito agressivo e abusivo com sua esposa. Então Karla sempre ficava tentando acalmar suas irmãs e meio que mantê-las seguras. Na escola, ela era considerada uma boa aluna, mas algumas pessoas já tinham percebido ali que ela era um pouco mandona demais com seus amigos. E se alguém não fizesse exatamente o que ela queria, na hora que ela queria, ela ficava com muita raiva. Mas mesmo assim, não era nada demais, era meio que um pouquinho a mais só do que as outras crianças. Então não chamava tanta atenção quanto deveria. Desde jovem, ela adorava desenhar e amava todos os animais. E também os seus tipos preferidos de livros eram os romances de Nancy Drew e Hardy Boys. Porém, não demorou muito até que ela também começasse a demonstrar algumas bandeiras vermelhas. De acordo com uma de suas amigas, chamada Raina Hill, quando elas eram crianças, elas tinham um grupo de meninas e em um certo dia, Karla foi para a casa de Raina e ela tinha um hamster. E esse hamster se chamava George. E naquele dia específico, Karla decidiu que ela queria ver se o hamster conseguia voar. Então ela construiu tipo um paraquedas com uma fronha e prendeu nele. E então o jogou do 2º andar pela janela. E obviamente George não voou, porque hamsters não voam. E ao invés disso, ele ficou gravemente machucado e ficou agonizando por 2 semanas, até que finalmente faleceu e encontrou a paz. Raina também disse que quando Karla descobriu sobre a morte do hamster, ela não lhe mostrou nenhum remorso. Muito pelo contrário, parecia que ela estava contente e satisfeita com o que ela tinha feito. E para piorar, porque sim, nesse caso, gente, tudo piora. Algumas semanas após o enterro que elas haviam feito para George, Karla fez com que Raina o desenterrasse para que ela pudesse mexer com o seu corpinho. Sabe-se lá para quê, e sinceramente eu nem quero saber. Mas não, essa não foi a única vez que Karla Homolka demonstrou ter um comportamento bem preocupante. Raina contou uma outra história. Em um outro dia, o grupo de meninas decidiu ir até um parque local para que elas pudessem jogar beisebol com as crianças do bairro, mas não demorou muito até que Karla começasse a ficar 100% entediada e não quisesse mais jogar aquele jogo, só que ao invés de ir para casa ou, sei lá, dar uma sugestão de um outro jogo, ela focou sua atenção completamente em uma menina que estava com seu irmão. E acontece que essa menina, ela tinha os braços encurtados e Karla achou que seria uma ótima ideia e, nossa, super divertido dizer que a menina parecia com a foca e que deveria estar no zoológico, o que obviamente a abalou e muito. Ela começou a chorar, ficou mal com tudo aquilo.
Mas isso só fez com que Carla quisesse continuar provocando e zombando dela, até que outras crianças começassem a se juntar e a bater palmas imitando o som de uma foca. E quando tudo isso acabou, Carla parecia estar completamente satisfeita com tudo isso que ela tinha acabado de fazer. A partir do momento que ela entrou no ensino médio, ela foi ficando mais inconformada com as coisas que aconteciam, e a forma que ela encontrou de se rebelar contra isso era fazendo coisas apenas para irritar seus amigos ou as pessoas ao seu redor. Ela também começou a usar roupas pretas e pintar o cabelo de várias cores diferentes como uma forma de se diferenciar dos outros. E de acordo com o namorado que ela teve na época, chamado Doug, quando Carla não conseguiu o que ela queria, ela sempre ameaçava tirar sua própria vida até que as pessoas cedessem, o que é bizarro. E de acordo com algumas pessoas, existem sinais claros de que ela sofria de transtorno de personalidade borderline, mas que na época ninguém percebeu e ela acabou ficando sem tratamento pelo resto de sua vida. Com o passar do tempo e por conta do seu amor pelos animais, ela conseguiu um emprego em um pet shop local e pouco tempo depois ela decidiu que ela queria seguir essa carreira e até se tornar uma veterinária. E de acordo com a outra funcionária do pet shop, chamada Debbie, ela era a funcionária perfeita. Tão perfeita que tanto ela quanto Debbie foram chamadas para uma exposição que teria, onde elas poderiam representar o pet shop. E essa exposição aconteceu no Hotel Howard Johnson, em Toronto, e foi assim que ela conheceu Paul. No dia que eles conheceram, as meninas estavam jantando e conversando no restaurante, quando os dois, Paul e Vance Murnes, chegaram perto delas e perguntaram se poderiam se juntar, ficar ali com elas e tal, né, dando uma paqueradinha. E como, obviamente, elas acharam eles bonitos e interessantes, elas aceitaram. E de acordo com Paul e com Carla, foi amor à primeira vista, ou melhor, fogo à primeira vista, visto que nenhum dos dois conseguia tirar as mãos um do outro. E apenas uma hora após eles se conhecerem, os quatro foram pro quarto de hotel. E enquanto Van e Debbie estavam sentados no sofá, completamente desajeitados e sem entender nada, Paul e Carla estavam fazendo oba-oba. E isso durou 4 horas. E os outros dois não podiam nem ir embora porque eles não deixavam, porque eles adoravam a plateia. Que agradável. Mais tarde, Carla disse que o que mais gostou em Paul e o que mais lhe chamou a atenção era que, além de legal, bonito e charmoso, ele era bem diferente de todos os outros homens que ela já tinha conhecido e que, diferente deles, ele não era um grande de um chato. E, obviamente, com todo esse fogo da paixão, esse amor avassalador, os dois rapidamente começaram a namorar. Na época, Carla ainda morava com os pais em St. Catharines, afinal ela só tinha 17 anos de idade, enquanto Paul morava na área de Scarborough, que ficava a cerca de 2 horas de distância, mas como ele tinha carro, era um homem mais independente, trabalhava, ele sempre a visitava sempre que conseguia. E para facilitar tudo ainda mais, a família Homolka amava 100% Paul, e eles chegavam a chamá-lo de o filho do fim de semana. E o que eles mais gostavam era o fato de que, além de ser bonito, ele tinha um emprego que poderia lhe dar um futuro realmente muito bom em uma empresa de contabilidade. Ele também parecia ser um homem independente, responsável e que seria capaz de cuidar da filha deles, aparentemente. Sempre que Paul ia passar o fim de semana na casa da família, ele esperava todo mundo dormir e então entrava de fininho no quarto de Carla para que eles pudessem ter relações sexuais. Mas nós sabemos que Paul não gostava do tradicional e algum tempo depois ele sugeriu que eles dessem uma apimentada no relacionamento. E o jeito que ele queria fazer isso? Bem, ele queria começar a espionar pela janela do quarto da irmã mais nova de Carla, que tinha apenas 12 anos de idade, chamada Tammy. E o mais surreal? Carla aceitou. Pior, ela incentivou. Ah, e vocês lembram de Jennifer? A namorada de Paul? Então, eles ainda estavam namorando, mas não ia durar muito tempo não. O relacionamento dos dois terminou na noite em que Paul se formou na faculdade, porque
logo após as comemorações, ele decidiu acusar Jennifer de o estar traindo, o que, primeiro, não era verdade, e segundo, quem estava traindo era ele. E quando ele fez isso, quando ele a acusou, Jennifer simplesmente ignorou, porque ela sabia como Paul era. Ele era muito dramático, ele era tóxico, ele era abusivo, ele era agressivo, basicamente todos os adjetivos ruins que existem no planeta. E então lhe deu o presente de formatura, só que isso só fez com que ele ficasse ainda mais com raiva, porque ele queria um drama, ele queria uma cena, ele queria que ela brigasse com ele e que ela terminasse o relacionamento. E para fazer todo esse drama, ele entrou em seu carro e começou a girar ele com muita rapidez, mas de alguma forma Jennifer conseguiu impedi-lo e pará-lo de fazer isso, porque era extremamente perigoso. E finalmente terminou com ele, mas Paul disse que tudo bem, ele aceitava o relacionamento, mas que queria levá-la em casa. Acontece que enquanto ele dirigia, ele parou em um semáforo e agarrou Jennifer pelos cabelos e começou a bater nela. E ele fez isso em todas as paradas que tinham durante todo o percurso que eles fizeram. Mas teve mais. Em um certo momento, ele fez um desvio e parou em um local isolado. E então puxou uma faca, sabe-se lá da onde. E era muito óbvio que o seu plano era matá-la ali mesmo. Se não fosse o fato de que, no meio de todo esse processo, ele acabou meio que se desequilibrando, não sei muito bem o que aconteceu, mas a faca caiu de sua mão e caiu entre os bancos. E, obviamente, Jennifer, que já tinha percebido exatamente o que iria acontecer, ela aproveitou a deixa, abriu o carro e saiu correndo o mais rápido possível. E agora, finalmente, para Paul, Jennifer estava longe de cena, não estava ali mais para atrapalhar o seu relacionamento, muito longe de ser perfeito com Carla. E obviamente, eu não sei se eu mencionei, Carla não sabia que ele tinha uma namorada. E a partir disso, o relacionamento dos dois foi ficando cada vez mais sexual e agressivo. E eles tinham até algumas sessões de BDSM. E durante uma dessas sessões, Paul perguntou pra Carla o que ela acharia se ele fosse um estuprador. E ela disse que achava que seria legal. Pois é. Mas o que ela não sabia na época era que Paul já era um criminoso sexual. E tudo tinha começado alguns meses depois que ele a conheceu, mas mesmo depois que ela descobriu a verdade, ela super aceitou e continuou o incentivando. Seu primeiro ataque aconteceu no dia 4 de maio de 1987, em Scarborough, quando ele seguiu uma jovem de 21 anos de idade até a frente da casa dos seus próprios pais, e foi exatamente ali onde ele a abusou sexualmente. E apenas 10 dias depois, no dia 14 de maio, ele atacou novamente, só que dessa vez a mulher conseguiu lutar com ele e então ele a deixou lá antes que conseguisse abusá-la. No dia 23 de dezembro, ele atacou uma jovem de 17 anos de idade, só que dessa vez ele foi além. Ele utilizou a faca que ele ameaçava suas vítimas para violentá-la. E foi a partir desse ataque que ele ficou conhecido na região como o estuprador de Scarborough. No dia 18 de abril de 1988, ele fez mais uma vítima de 17 anos de idade. E no dia 25 de maio, ele quase foi pego por um investigador que estava vigiando um ponto de ônibus, que percebeu que tinha uma pessoa bem esquisita perto dos arbustos, observando. E como o caso já estava grande, o investigador obviamente achou aquilo muito esquisito e começou a seguir Paul, só que infelizmente durante a fuga ele conseguiu escapar. No dia 4 de outubro, ele atacou e abusou sexualmente uma outra mulher, só que ela também conseguiu lutar pela sua vida, mas acabou saindo com alguns ferimentos nas nádegas e na coxa, tendo que fazer 12 pontos, mas ela sobreviveu. E no dia 16 de novembro, ele conseguiu abusar de uma jovem de 18 anos de idade quando ela estava no quintal da casa dos próprios pais. Então, no dia seguinte, no dia 17, a Polícia Metropolitana criou uma força-tarefa para que eles focassem 100% na investigação e na captura desse homem que estava aterrorizando as mulheres de Scarborough. E no dia 27 de dezembro, um vizinho que estava ciente da situação, ele viu uma menina sendo atacada e então ele começou a gritar e a perseguir esse homem até que ele fugisse e escapasse. Mas, infelizmente, ele não desistiria tão cedo
E no dia 20 de junho de 1989, ele tentou atacar uma outra mulher, mas como ela também conseguiu lutar com ele, os vizinhos ouviram os gritos e, mais uma vez, ele fugiu do local. Então, no dia 15 de agosto, ele foi atrás de uma outra vítima. Dessa vez, era uma mulher de 22 anos de idade que ele havia perseguido na noite anterior e, infelizmente, ele conseguiu abusá-la sexualmente. E ele continuou com seus ataques, cada vez mais agressivo, e apenas 2 dias após o seu 10º estupro, ele e Carla ficaram noivos. No dia 26 de maio de 1990, ele conseguiu atacar mais uma vítima e todo o processo durou mais de 1 hora. Mas dessa vez, a jovem de 19 anos de idade conseguiu lembrar muito bem das características do seu agressor e quando ela foi até a polícia, eles conseguiram fazer um retrato falado que imediatamente foi divulgado pela mídia. E então, entre maio e setembro de 1990, a polícia já tinha enviado mais de 130 amostras de DNA para análise, quando eles receberam 2 denúncias de pessoas que afirmavam que o estuprador de Scarborough era Paul Bernardo. A primeira denúncia foi feita por um funcionário do banco e a segunda por uma mulher chamada Tina Smyrns, que era esposa de Alex Smyrns, que era um dos amigos de Paul. Lembra? Os irmãos? Então, ela disse aos detetives que Paul já havia sido chamado para uma entrevista lá em 1987 por conta de um desses casos, só que por algum motivo eles não levaram à frente e ele nunca chegou a ser interrogado. Só que quando Alex foi confirmar a versão da esposa e dizer que realmente ele conhecia Paul e que ele era muito parecido com o retrato falado que estava na mídia, ele ficou muito nervoso. Ele não conseguia falar as coisas direito, obviamente. Com certeza você conversar com a polícia e acusar um de seus amigos não deve ser uma tarefa fácil, mas para a polícia isso fez com que eles o considerassem não confiável, porque todo esse nervosismo dava a sensação de que ele estava mentindo e, consequentemente, eles não o levaram a sério. E só mais tarde, quando os detetives deram uma revisitada nos arquivos e nos casos, que eles finalmente decidiram chamar Paul. Então, no dia 20 de novembro de 1990, lá foi ele para a delegacia, mas todo o processo durou apenas 35 minutos e ele forneceu voluntariamente amostras para exames forenses. Durante a entrevista, os detetives perguntaram a Paul por que ele achava que estava sendo investigado. E ele admitiu que realmente ele parecia com um retrato falado e que entendia que as pessoas poderiam suspeitar dele. E no final, os detetives concluíram que um jovem tão educado, bem ajustado e simpático não poderia de forma nenhuma ser o responsável por esses crimes cruéis e que Alex Smyrns só poderia estar tentando receber a recompensa pela informação. Alguém avisa? Porém, apesar de Paul ter sido liberado no dia seguinte, agora a polícia tinha o seu DNA. Eles haviam coletado amostras de cabelo, de saliva, de sangue, de tudo que eles podiam, e elas seriam testadas com as evidências encontradas em uma das roupas das vítimas, mas infelizmente naquela época os testes de DNA eram muito recentes e estava longe, bem longe de ser um processo rápido, principalmente porque o Centro de Ciências Forenses de Toronto tinha apenas um cientista qualificado e um técnico para poder testar as amostras, e eles não tinham apenas as evidências desse caso para testarem. Na verdade, eles tinham cerca de 50.000 amostras de toda a província de Ontário que eles deveriam testar de vários casos. Então, eu nem preciso dizer a vocês que levaria muito tempo para que eles finalmente prendessem Paul Bernardo. Enquanto isso, ainda em 1990, Paul tinha acabado de perder o seu emprego na empresa de contabilidade, aquela que deixaria ele muito rico, e ao invés de estar, procurando um outro emprego, ele começou a contrabandear cigarros pela fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. E obviamente que ninguém sabia disso, especialmente a família Homolka, que ainda achava que ele era um verdadeiro príncipe. Nessa mesma época, ele começou a ficar completamente obcecado pela irmã mais nova de Carla, Tammy Homolka, e praticamente
Todos os dias ele se esgueirava pela janela do quarto dela durante a noite enquanto ela estava dormindo e começava a se autossatisfazer, o que é extremamente nojento e repugnante. Eu realmente não sei uma forma melhor de descrever isso. E o que mais me repugna em toda essa história bizarra é o fato de que a própria Carla o ajudou a quebrar as persianas da janela para que fosse mais fácil que ele entrasse. Pois é. Em julho, Paul levou Tammy até a fronteira para que ele pudesse pegar cervejas e, de acordo com ele, enquanto eles estavam lá, eles ficaram muito bêbados e acabaram ficando, o que sinceramente eu duvido muito, afinal é Paul. E depois disso, desse momento em que ele supostamente ficou com Tammy, toda vez que ele tinha relações sexuais com Carla, ele fingia que ela era Tammy. Tammy Homolka estava com apenas 15 anos de idade e ela era conhecida na comunidade por ser excelente em praticamente qualquer esporte que praticasse, desde o atletismo ao futebol, sendo o futebol seu preferido. E na época, ela estava cursando o ensino médio na Winston Churchill Secondary School. Ainda em julho, Carla conseguiu pegar um calmante no pet shop onde ela trabalhava e em um certo dia, durante o jantar, ela colocou um pouco desse calmante no espaguete de Tammy e não demorou muito até que ela ficasse inconsciente e então Paul não perdeu tempo em movê-la e começar a filmá-la enquanto Carla estava lá assistindo tudo, mas cerca de poucos minutos depois, mais ou menos 1 ou 2, Tammy começou a acordar e então imediatamente eles pararam de gravar e fingiram que nada tinha acontecido. E infelizmente essa não seria a última vez que eles a deixariam inconsciente. No dia 23 de dezembro de 1990, a família Homolka fez uma festa de Natal em sua casa e a esse ponto Carla já sabia há muito tempo que Paul era o de Scarborough. E ela já tinha até o ajudado a escolher algumas vítimas e até mesmo o incentivado cada vez mais. E alguns meses antes da festa de Natal, ela tinha dito a Paul que lhe daria a virgindade de Tammy de presente. E isso porque, de acordo com ela, ele tinha ficado muito decepcionado porque não tinha sido seu primeiro parceiro sexual e ela queria recompensá-lo. Tadinho. Durante a festa, os Homolka acabaram permitindo que Tammy tomasse alguns drinks, porque ela estava em casa, só tinha os seus pais, Paul e Carla, então tecnicamente ela deveria estar segura. E então, pouco tempo depois, eles subiram e foram dormir no andar de cima. Acontece que logo após a primeira tentativa em que Carla e Paul tentaram drogar Tammy para ver quanto tempo ela ficava inconsciente e perceberam que a quantidade que eles usaram não foi o suficiente, eles decidiram que eles precisavam aumentar a dose. Então, Carla roubou 2 tipos diferentes de drogas do pet shop, sendo um deles um forte anestésico e o outro um remédio para insônia pesada. E logo após Tammy ser autorizada para beber, eles colocaram medicamento para insônia em sua bebida e em pouquíssimo tempo ela já estava inconsciente. E como se não fosse suficiente, eles colocaram um pouco do anestésico em um pano e em seguida sobre o seu rosto para que o efeito durasse ainda mais. Em seguida, eles a despiram e filmaram absolutamente tudo. Após ambos a abusarem sexualmente no porão da casa, eles colocaram Tammy em sua cama e foram dormir. Porém, mais tarde, descobriram que ela havia vomitado e engasgado. E, infelizmente, Tammy Homolka estava morta. Então, Paul e Carla tentaram ressuscitá-la e chamaram a ambulância. Mas, obviamente, não antes de esconderem todas as evidências do terror que tinha acontecido no porão e a vestirem de volta. Assim que os paramédicos chegaram ao local, ela foi levada às pressas para o hospital, mas já era tarde demais e Tammy foi declarada morta no Hospital Geral de St. Catharines. Quando Paul foi interrogado para que a polícia conseguisse entender exatamente o que tinha acontecido, ele disse que eles haviam tentado ressuscitar Tammy, mas que infelizmente não tiveram sucesso. E uma coisa que os investigadores perceberam quando eles viram o corpo de Tammy era que ela tinha algumas manchas de queimadura perto da boca. E quando eles perguntaram a Paul e Carla sobre isso, eles disseram que essa queimadura tinha sido feita por conta do tapete no momento em que eles a moveram do chão para a cama.
Então, por conta disso, a sua morte foi considerada um acidente. E caso vocês estejam se perguntando que queimadura era essa, ela havia sido causada pelo pano embebido no anestésico que havia sido utilizado para deixá-la ainda mais inconsciente. Ou seja, era uma queimadura química. 3 semanas depois, Paul e Carla gravaram o que eles chamaram de The Fireside Chat. E durante toda essa gravação, eles andam pela casa e Carla chega a dizer que adorava vê-lo abusando sexualmente de sua irmã e que até deixaria uma rosa em seu túmulo. E o vídeo começa com eles no porão e quando eles sobem para o quarto de Tammy, Carla começa a vestir as roupas da irmã e fingir que ela era ela, fazendo as coisas que Tammy costumava fazer, imitar o jeito que ela falava. E para deixar a situação ainda mais surreal, porque sim, é possível, eles decidiram ter relações sexuais ali mesmo, na cama de Tammy Homolka. E por toda a reação esquisita que Carla teve após a morte de sua irmã, porque sim, tudo foi horrível, ela praticamente deu a sua irmã para Paul, mas será que ela planejava realmente matá-la? E muitas pessoas acreditam que sim, que na verdade o seu plano inicial sempre foi esse e que ela chegou a administrar uma quantidade excessiva do anestésico propositalmente. E isso porque ela tinha ciúme da relação em que Tammy estava construindo com Paul, ou melhor, da obsessão que Paul estava construindo com Tammy e de toda a atenção que ela recebia dele, e Carla obviamente não deveria gostar disso. Então ela encontrou uma forma de tirá-la de cena. O que eu não duvido nem um pouco. No dia 1º de fevereiro de 1991, Paul acabou se mudando definitivamente para St. Catharines e, consequentemente, os estupros e ataques que estavam acontecendo em Scarborough pararam. Porém, no dia 6 de abril, ele atacou a sua 12ª vítima. Dessa vez, a menina tinha 14 anos de idade e, diferente dos outros ataques, primeiro, esse aconteceu em St. Catharines. Segundo, aconteceu durante o dia, para quem quisesse ver. E terceiro, foi o primeiro que não aconteceu perto de um ponto de ônibus. No mesmo ano, enquanto Carla ainda estava trabalhando no pet shop, uma voluntária nova entrou na equipe e começou a ajudá-la de vez em quando. Mas o nome dessa menina nunca foi divulgado e ela ficou conhecida apenas como Jane Doe ou Jane. E ela tinha apenas 15 anos de idade. De acordo com Jane, inicialmente a amizade das duas era bem normal e com o tempo foi aumentando e elas foram ficando mais próximas ao ponto de ela considerar a Carla como a irmã mais velha que ela nunca teve. E exatamente nessa mesma época, Carla e Paul começaram a morar juntos e Jane foi convidada para o chá de panela e para o casamento dos dois. Ela realmente gostava muito dos dois, então quando eles a convidaram para passar o dia na casa deles e ficarem conversando e se divertindo, ela não pensou 2 vezes e ficou super feliz e aceitou o convite. E naquele dia, eles passaram a tarde toda conversando e bebendo, e Jane bebeu tanto que ela chegou até a passar mal, mas nada aconteceu e ela foi embora. E quando ela chegou em casa, ela disse pra mãe que estava doente e foi direto pro quarto dormir. E a sua mãe nunca aprovou a amizade que ela tinha com Carla e com Paul, chegando até a impedi-la de vê-los, mas ela era uma adolescente. Adolescentes se rebelam e adolescentes não obedecem aos pais. Então, ela sempre arranjava um jeito, mesmo que esse jeito fosse fugir de casa. Em uma carta de 1991, Jane chegou até a escrever que eles eram um casal perfeito e que o seu grande sonho era encontrar um cara tão legal quanto Paul, que em sua visão era bonito, charmoso e inteligente. E à medida que a amizade dos três ia aumentando, ela acabou se tornando sexual. E a forma que Paul conseguia convencer Jane a fazer alguma coisa pra ele, pra satisfazê-lo, era dizer que se ela fizesse isso, consequentemente Carla ficaria feliz. E a coisa que Jane mais queria na vida era deixá-la feliz, afinal ela considerava como sua irmã mais velha. Mas como Jane ainda era virgem, eles não tinham relações sexuais, eles ficavam apenas nas preliminares. Porém, Paul conseguiu fazê-la prometer a ele que quando ela estivesse pronta, ele seria o primeiro.
Em junho, Carla convidou Jane para sair em uma noite de garotas e após passarem o dia fazendo compras e depois jantando, elas voltaram para casa e ficaram bebendo, mas o que Jane não sabia era que Carla tinha misturado o medicamento para insônia em sua bebida e pouco tempo depois ela estava inconsciente. E eles fizeram com ela exatamente as mesmas coisas que eles haviam feito com Tammy Homolka. E no dia seguinte, quando ela acordou meio que se sentindo mal, enjoada. Mas ela achava que era apenas porque ela havia bebido muito na noite anterior. E mal sabia ela que ela havia sido abusada sexualmente naquela noite diversas e diversas vezes. E que ela havia sido o presente de casamento de Carla para Paul. Após o casamento dos dois, eles a convidaram para voltar para sua casa para que eles continuassem as comemorações e ela aceitou, afinal eles eram amigos, pelo menos para ela. E mais uma vez ela foi drogada, só que dessa vez, durante sabe-se lá o que estava acontecendo, ela acabou ficando sem respirar. Então, Carla ligou para emergência, porém, minutos depois, ela ligou de volta dizendo que não precisava, que estava tudo bem. E a emergência foi mandada de volta para a central, mas felizmente eles conseguiram ressuscitar Jane. Acontece que um tempo depois, Jane conversou com um dos seus professores, que era um professor de equitação, e contou um pouco sobre a relação que ela tinha com Paul e com Carla, e não sei se ela chegou a dizer que era uma coisa sexual e o quão bizarro tudo era, mas foi o suficiente para que o professor achasse aquilo muito esquisito e conversasse com a mãe dela, dizendo o que estava acontecendo. E mais uma vez, a sua mãe tentou conversar com Jane e ver se ela se afastava dos dois. E funcionou, porque ela começou a se afastar aos poucos e não os via mais com tanta frequência. Chegando ao ponto de que no Natal de 1992, ela foi até a casa deles e disse a Paul que ele não seria o seu primeiro, né, a ter relações sexuais com ela, visto que, infelizmente, ela não sabia que ele já havia sido. E Paul surtou completamente. Ele começou a gritar com ela, dizendo que ela não merecia viver, que ela era inútil e que ele nunca mais queria vê-la na sua frente. O que, sinceramente, graças a Deus. Depois disso, ele subiu junto com Carla e ficaram lá conversando se sabe-se lá o quê. E Jane viu que a situação realmente estava meio esquisita, não estava legal. Então ela ligou pra mãe e pediu pra que ela fosse buscá-la. Mas ela teve que esperar lá por 45 minutos. E durante todo o tempo, Paul estava na escada olhando pra ela. Não, olhando não, desculpa. A encarando. Da forma mais esquisita o possível. Mas felizmente, agora ela estava definitivamente livre deles. Porém, Paul Bernardo e Carla Homolka são serial killers e infelizmente Tammy Homolka não foi a única vítima que eles fizeram. Então, vamos falar sobre elas. Na madrugada do dia 15 de junho de 1991, Paul fez um desvio por Burlington, que ficava entre Toronto e St. Catharines, porque ele queria roubar algumas placas de carro, acho que para vender, quando ele se deparou com uma jovem de 14 anos de idade chamada Leslie Mahaffey. Leslie nasceu no dia 5 de julho de 1976. Seu pai era oceanógrafo e trabalhava no Departamento Federal de Pescas e Oceanos do Canadá, e por conta disso passava algumas semanas longe da família, enquanto sua mãe era professora. Ela sempre foi muito próxima da família e era uma ótima criança, nunca dando trabalho para ninguém, pelo menos até começar a entrar na adolescência, quando ela ficou mais rebelde, onde passava dias fora de casa, mas mesmo assim ela sempre ligava e dizia onde estava, principalmente para o seu irmão mais novo. Alguns dias antes, alguns de seus amigos haviam morrido em um acidente de carro e na noite anterior, no dia 14 de junho, que era uma sexta-feira, teve um memorial para eles, para que eles pudessem homenagear os amigos e logo em seguida eles se reuniriam todo mundo junto para continuarem meio que um memorial. Só que por conta disso, Leslie acabou perdendo o toque de recolher. Só que não era a primeira vez, ela costumava fazer isso bastante e seus pais não aguentavam mais, eles estavam de saco cheio. Então eles decidiram trancar a porta de casa e foram dormir para que ela meio que lidasse com as consequências e, sei lá, se virasse.
E mais tarde, por volta das 2 horas da manhã, ela chegou em casa juntamente com alguns amigos, porque eles a haviam acompanhado até ali, para que ela não fosse sozinha. Afinal, já era de madrugada, então com certeza não era tão seguro assim. Mas quando ela viu que a porta da lateral estava trancada, ela disse para eles que eles não precisavam esperar, que eles poderiam ir embora, que estava tudo bem e que com certeza a porta da frente estaria destrancada. Só que quando eles foram embora, ela descobriu que não, que na verdade todas as portas estavam trancadas. Então, Leslie foi andando até uma loja de conveniência que tinha muito perto para que ela pudesse ligar para uma amiga e perguntar se ela poderia dormir na casa dela, pelo menos aquela noite, porque ela não tinha como entrar em casa. Mas, por algum motivo, a amiga dela disse que não, e elas ficaram conversando durante um tempo, meio que pra fazer hora, até as 2h30 da manhã, quando Leslie disse que estava tudo bem, que ela iria voltar e tentar acordar sua mãe para que ela pudesse entrar. Mas, infelizmente, foi exatamente nessa hora que ela foi vista por Paul. Ele lhe disse que estava invadindo a casa ao lado e então lhe ofereceu um cigarro. E como ela estava presa do lado de fora e não tinha muito o que fazer, ela acabou aceitando e foi com ele até o seu carro. Mas na mesma hora, Paul a forçou a entrar e então a levou para sua casa. No dia seguinte, Leslie não apareceu no funeral do seu amigo, o que imediatamente todo mundo achou muito estranho, porque apesar de ela ter os problemas dela e ser rebelde, isso definitivamente seria uma coisa que ela nunca faltaria, a não ser que alguma coisa muito grave tivesse acontecido. Então, imediatamente a sua família entrou em contato com a polícia e relatou seu desaparecimento. Porém, no dia 18 de junho, a sua mãe fez um boletim de ocorrência dizendo que ela deveria ser presa como fugitiva. E pelas próximas 24 horas, Leslie Mahaffey foi abusada sexualmente diversas vezes por Paul e Carla. Durante todo o tempo, ela ficou com os olhos vendados e os dois colocaram como música de fundo Bob Marley e David Bowie. Ela ficou drogada durante todo o tempo e em um certo momento ela chegou a dizer que sua venda estava escorregando. Só que para Paul e Carla isso significava que ela poderia identificá-los. Então eles decidiram matá-la. Mas cada um conta uma versão diferente do outro de quem seria o responsável pelo assassinato, o que me lembrou bastante o caso do Ian Brady e da Myra Hindley. Não sei se vocês lembram, mas tem bastante semelhanças. De acordo com Paul, a responsável pelo assassinato foi Carla quando ela lhe deu uma dose muito alta do medicamento para insônia. Já de acordo com Carla, o responsável foi Paul quando ele a estrangulou com fio elétrico. Mas de qualquer forma, os dois são responsáveis, não importa quem fez o último ato. E após o assassinato, eles a colocaram no porão porque naquela noite eles tinham um jantar de comemoração do Dia dos Pais. E obviamente eles não tinham como deixar o corpo ali onde estava. E durante todo o jantar, Carla teve que impedir que sua mãe fosse até o porão diversas vezes. Quando todo mundo foi embora, eles decidiram que a melhor forma de se livrar do corpo era desmembrá-lo. E isso foi o que eles fizeram antes de colocarem as partes separadamente em sacos de cimento que eles descartaram no Lago Gibson. Acontece que primeiro eles guardaram os recibos do cimento e segundo, eles não sabiam que o Lago Gibson tinha algumas partes específicas que ele ficava muito baixo, logo não demoraria muito tempo até que os blocos fossem encontrados. No dia 29 de junho de 1991, no dia do casamento de Paul e Carla, um homem que estava pescando com seu filho no Lago Gibson se deparou com um dos blocos de cimento que tinha rachado e estava expondo o que tinha dentro. E imediatamente após ver aquela cena de terror, ele ligou para a polícia. E mais tarde o corpo de Leslie foi identificado porque ela usava aparelho, ou seja, registros dentários. E inicialmente as pessoas não acreditavam que pudesse ser ela, mesmo que naquela época ela fosse a única menina desaparecida naquela região, porque a cor de seus olhos e a cor de seus cabelos estava bem diferente, estava marrom, sendo que ela tinha cabelos loiros e olhos azuis. E foi exatamente por conta disso que os investigadores tiveram que pedir os registros dentários para que ela pudesse ser identificada. No dia 16 de abril de 1992, Carla e Paul saíram pela cidade à procura da próxima vítima, logo após o horário escolar. E apesar de algumas crianças ainda estarem saindo das escolas, as ruas estavam bem vazias.
Então, quando eles passaram em frente à Holy Cross Secondary School, eles avistaram uma menina de 15 anos de idade chamada Kristen French. Kristen nasceu no dia 10 de maio de 1976. Ela fazia parte da equipe de patinação no gelo e já tinha até ganhado várias medalhas por conta do seu talento. E além disso, ela também era membro da equipe de remo feminino da escola. E quando Paul e Carla a avistaram naquele dia, eles estavam dentro do carro e então a chamaram para pedir por direções, porque eles fingiram que estavam perdidos. Então, Carla saiu do carro e se aproximou dela para mostrar um mapa, porque até isso eles tinham. E quando Kristen se aproximou para ver e tentar indicar a melhor direção que eles poderiam tomar, para sabe-se lá para onde eles queriam ir, Paul apareceu por trás e a empurrou dentro do carro com o auxílio de uma faca. Mas, como eu falei pra vocês, tudo isso aconteceu durante o dia e apesar de as ruas estarem bem vazias, elas não estavam completamente vazias, ou seja, testemunhas. Quando Kristen não chegou em casa 15 minutos após o fim de suas aulas, os seus pais imediatamente ficaram preocupados, porque ela sempre ia direto da escola pra casa e ela sempre fazia exatamente o mesmo caminho. Então, na mesma hora, eles ligaram para a polícia e relataram o desaparecimento de sua filha. E o Serviço de Polícia Regional de Niagara não perdeu tempo e formaram a equipe na mesma hora, fazendo uma busca pela rota que ela costumava pegar para chegar em casa. Eles conversaram com várias pessoas que testemunharam todo o sequestro e pouco tempo depois, um dos sapatos de Kristen foi encontrado no estacionamento. Mas ao mesmo tempo em que a busca estava indo a todo vapor, Kristen estava sendo torturada de todas as formas possíveis, mas diferente de Leslie, ela não precisou usar a venda em momento nenhum, o que mais tarde muitos chegaram à conclusão de que eles pretendiam matá-la desde o início. Toda a tortura durou 3 dias e eles só decidiram matá-la porque eles tinham um jantar na casa da família Homolka para comemorarem a Páscoa, então eles queriam se livrar do corpo o mais rápido possível. E novamente, cada um contou uma história diferente, responsabilizando o outro pelo assassinato. De acordo com Paul, Carla bateu em Kristen com um martelo de borracha quando ela tentou fugir. E de acordo com Carla, Paul a estrangulou. No dia 30 de abril, o corpo de Kristen French foi encontrado em uma vala a cerca de 45 minutos de St. Catharines e o seu corpo havia sido lavado e os seus cabelos haviam sido cortados. E de acordo com Carla, eles haviam feito isso para atrasar o processo de identificação. E apesar de esse ter sido o último assassinato do casal, existem algumas outras possíveis vítimas, mais especificamente 8, então eu vou falar um pouquinho sobre elas. A primeira delas foi sequestrada no dia 12 de janeiro de 1991, pouco tempo após o funeral de Tammy Homolka, que foi exatamente em um fim de semana onde tanto Paul quanto Carla ficaram sozinhos na casa da família. Então, eles aproveitaram essa oportunidade para fazerem uma vítima. E após o ataque, eles a abandonaram perto do lago Gibson, porém, ela ficou viva, mas eles abusaram sexualmente dela e eles se referiram a ela como Garota de Janeiro. Em abril, Paul sequestrou uma menina de 14 anos de idade que estava se aquecendo para uma atividade de remo e quando ela se distraiu com uma mulher loira acenando para ela, Paul a puxou para os arbustos, onde a abusou sexualmente e depois de alguns minutos ele disse para ela esperar 5 minutos, só que ele nunca mais apareceu. No dia 28 de julho, ele perseguiu uma mulher de 21 anos de idade chamada Sydney Kershan, mas naquela noite ele não fez nada. Porém, no dia seguinte, ele a seguiu novamente, mas felizmente ela percebeu que tinha um cara esquisitão a seguindo, então ela parou na casa do namorado e contou pra ele toda a situação. Então, o namorado dela começou a correr atrás de Paul, só que infelizmente ele conseguiu escapar. Porém, o namorado conseguiu anotar a placa do seu carro e entregou à polícia, e a polícia regional mais tarde confirmou que sim, que aquele carro era de Paul Bernardo. E caso vocês não tenham se irritado o suficiente com esse caso, vamos nos irritar mais um pouco. No dia seguinte, um oficial chegou e ia até a casa da família dele, onde o tal carro estava estacionado, mas por algum motivo ele não deu continuidade à investigação e nem fez um boletim de ocorrência oficial, o que é muito estranho.
No dia 30 de novembro, uma menina de 14 anos de idade chamada Terry Anderson desapareceu a apenas 3 quarteirões do local onde Kristen French foi sequestrada. E infelizmente, em maio de 1992, o seu corpo foi encontrado em Port Dalhousie, mas o legista não conseguiu encontrar nenhum sinal de que ela havia sido assassinada. Porém, existiam evidências que ela havia sim sido drogada, mas ao mesmo tempo não tinha como confirmar se ela havia feito isso consigo mesma ou se outra pessoa era responsável. Mais tarde, um recorte de jornal foi encontrado na casa de Paul, onde falava sobre um ataque que aconteceu no Havaí, exatamente na mesma época em que ele e Carla estavam lá passando a sua lua de mel. E por conta das coincidências, como por exemplo, o modus operandi ser exatamente igual e a coincidência gigantesca de que eles estavam lá exatamente na mesma época, os investigadores acreditam que sim, que ele é o responsável, mas devido a questões de extradição, esse caso nunca foi levado para julgamento. Outro caso que muitas pessoas acreditam que Paul Bernardo é o responsável foi o assassinato de uma menina chamada Elizabeth Bain em 1990. Na época, um outro homem foi considerado culpado e preso por conta disso, mas no julgamento ali, os seus advogados mostraram algumas evidências que comprovavam, ou pelo menos apontavam, que Paul poderia ser o responsável. Então, esse outro homem foi considerado inocente pelas faltas de evidências que se tinham contra ele. No dia 29 de março de 1992, ele perseguiu 2 irmãs chamadas Shanna e Carrie Patrick, e elas chegaram a ver o carro dele, mas infelizmente anotaram a placa errada. Mas no dia 18 de abril, ele decidiu sair para comprar algumas comidas e alugar um filme. Só para vocês lembrarem, esse era exatamente o mesmo momento em que Kristen French estava presa em sua casa. E por coincidência, nesse momento que ele saiu, Carrie Patrick o viu, conseguiu persegui-lo, mas acabou perdendo de vista. Só que dessa vez ela conseguiu anotar a placa certinha do seu carro, deu pra polícia. E o que a polícia fez? Nada. Mais tarde, o próprio Paul confessou o abuso sexual de uma menina de 15 anos de idade em 1987. E na época, um outro homem havia sido preso e acusado pelo crime. E após a confissão de Paul, ele foi exonerado e livre. Mas ele teve que passar vários anos na prisão por um crime que ele não cometeu. E essas são todas as vítimas e as possíveis vítimas. E finalmente, o caso começou a andar para frente. Em dezembro de 1992, o Centro de Ciências Forenses conseguiu as amostras fornecidas por Paul lá atrás, quando ele foi interrogado pelos estudos de Scarborough, e agora eles começariam os testes. No mesmo mês, Paul e Carla brigaram feio, chegando a um ponto onde ele a espancou com uma lanterna. E em janeiro de 1993, quando ela voltou ao trabalho e disse aos colegas que tinha sofrido um acidente de carro, obviamente eles não acreditaram, porque os seus olhos estavam completamente roxos. Então eles ligaram para os pais dela para que eles a tirassem de perto de Paul. E quando eles fizeram isso, eles se lembram claramente de que em um certo momento ela voltou correndo para dentro da casa para procurar por alguma coisa muito específica, só que ela acabou não encontrando. E lembrem-se disso. De lá, ela foi levada para o hospital, onde foi interrogada pela polícia e algumas acusações foram feitas contra Paul. Ele chegou a ser preso e logo em seguida foi liberado, e logo após ele escreveu uma carta dizendo que iria tirar a própria vida, só que um amigo dele conseguiu impedi-lo. E nisso, Carla foi morar com seus tios em uma outra cidade e não demorou muito até que ela começasse a abrir a boca. Ela disse que Paul era o de Scarborough e que os dois estavam envolvidos na morte de Kristen French e Leslie Mahaffey. E finalmente, meus amigos, os testes de DNA ficaram prontos e tudo bateu perfeitamente com Paul sendo realmente o de Scarborough. Então agora eles tinham evidências e na mesma hora ele foi colocado sob vigilância de 24 horas. E em paralelo a isso, Carla estava contando tudo para a polícia. Quer dizer, tudo não, né? Porque ela disse que ela tinha feito tudo o que ela fez porque ela havia sido ameaçada por Paul e que ela morria de medo que ele a matasse. Ela conseguiu se colocar como vítima em todas as vezes em que alguém fazia alguma pergunta relacionada aos casos. Pois é.
No dia 17 de fevereiro, Paul foi preso e as autoridades conseguiram um mandado de busca. Eles sabiam da existência das fitas que o casal filmava, mas eles sabiam apenas pela perspectiva de Carla. Então, o mandato que eles tinham era limitado. Afinal, eles não tinham provas de que Paul realmente havia matado Leslie e Kristen. A casa no final foi revistada por 71 dias, mas a única coisa que eles encontraram foi uma gravação bem pequena onde Carla estava fazendo coisas íntimas com Jane. No dia 5 de maio, ela recebeu um acordo judicial e originalmente o seu advogado disse que ela deveria receber imunidade completa, o que obviamente os promotores falaram que não, que isso nunca na vida iria acontecer, porque apesar de ela não ter sido a assassina, quer dizer, eles não sabiam disso na hora, mas tudo bem, ela estava envolvida de alguma forma. Então, eles lhe ofereceram 12 anos de prisão, sendo 5 para cada assassinato e apenas 2 para o assassinato de Tammy Homolka, o que obviamente ela aceitou. Afinal, apenas 2 anos depois ela estaria elegível à liberdade condicional. Antes do seu julgamento, Paul contou ao seu advogado que as fitas ainda estavam em sua casa, só que na ventilação do banheiro, e quando seu advogado pegou essas fitas, ele manteve em segredo por 17 meses. O que ele não poderia ter feito. E os promotores falaram que se eles soubessem da existência das fitas, quer dizer, no caso, se eles tivessem ouvido as fitas, nunca na vida que eles teriam feito um acordo judicial com Carla Homolka e que ela provavelmente estaria ao lado de Paul no julgamento. Mas agora já era tarde demais, porque eles já haviam feito o acordo e eles não poderiam voltar atrás. Obviamente, depois disso, o advogado foi removido do caso e foi acusado de obstrução de justiça, mas algum tempo depois ele foi absolvido. No julgamento de Paul, Carla testemunhou contra ele, sempre usando a versão de que ela também era uma vítima, mas ele disse que não, que ela era tão responsável quanto ele. Mais tarde, as fitas foram tocadas para o júri e a mídia até tentou liberá-las para o público, mas eles foram proibidos. Porém, essa proibição só estava em vigor no Canadá, então eu não sei se em outros países elas podem ser encontradas, mas eu espero que não. No dia 1º de setembro de 1996, Paul Bernardo foi condenado por vários crimes, incluindo 2 acusações de assassinato em 1º grau e agressões sexuais agravadas nos assassinatos de Leslie e Kristen. Ele foi condenado à prisão perpétua, sendo elegível à liberdade condicional após 25 anos, e ele também foi designado como infrator perigoso, o que no Canadá, Inglaterra e no país de Gales significa que ele é uma grande ameaça à segurança pública e que nunca irá sair da prisão. Lá dentro, ele foi atacado por outros presos diversas vezes e em 2005, o seu advogado levou a informação para as autoridades dizendo que ele havia admitido mais 10 abusos sexuais. Em fevereiro de 2018, ele ficou elegível para a liberdade condicional, mas o pedido foi negado. E em junho de 2021, ele ficou elegível novamente, mas apenas 1 hora de deliberação, o juiz decidiu que ele não seria liberado e que ele ficaria na prisão pelo resto de sua vida. Já Carla Homolka, por outro lado, ela cumpriu os 12 anos de prisão do seu acordo judicial e foi libertada no dia 4 de julho de 2005, da forma mais discreta possível. Mais tarde, ela tentou mudar o seu nome para Emily Kiara Tremblay, mas o pedido foi rejeitado. Depois, ela se casou com o irmão do seu advogado de defesa, chamado Thierry Bordelais, com quem ela teve 3 filhos. E em um certo momento, eles se mudaram para as Antilhas. Em 2016, acredita-se que eles estavam morando no Quebec, onde ela ajuda em algumas funções escolares da escola dos seus filhos. E se vocês acham que Carla Homolka teve um tempo muito difícil na prisão, nós todos estamos muito enganados, porque eu também pensei que sim. Na verdade, durante os 12 anos que ela ficou lá, ela teve um monte de privilégio. Eu cheguei até a ver algumas fotos de quando ela estava lá dentro, eu vou ver até se eu encontro ela de novo. E assim, você olha e você não pensa que ela está dentro da prisão, de jeito nenhum. Impressionante um negócio desse. Ela conseguiu se safar dos crimes que ela cometeu. Porque ela foi presa, mas ela foi mais condenada porque ela ajudou de alguma forma
mas não porque ela chegou a ser realmente culpada pelos assassinatos. E Paul teve uma coisa a dizer sobre isso. Acontece que poucos dias após a libertação dela da prisão, ele deu uma entrevista para a polícia e para o seu advogado, onde ele disse que ele sempre teve a intenção de soltar as meninas após o abuso. Afinal, em todas as outras ocasiões, foi isso que ele fez. Só que quando a venda de Leslie escorregou naquele dia, Carla ficou desesperada que ela conseguisse identificá-los e denunciá-los para a polícia. E a decisão de matá-la foi dela. E a decisão de matar Kristen French também foi dela. Na verdade, eu acho que ele chegou a dizer que ela matou as duas. Mas é aquela coisa, nunca saberemos realmente toda a verdade, quem é mais responsável que o outro. Na verdade, os dois são responsáveis iguais e os dois deveriam estar na prisão pelo resto de suas vidas. E só pra vocês terem noção, os promotores disseram que eles fizeram um acordo com o diabo no momento em que fizeram um acordo com Karla Homolka. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até semana que vem.